E aí pessoal, tudo bem? Tem uma tirinha no Facebook que está rolando aí, rolou durante o tempo e eu também fiz o quê? Também compartilhei essa tirinha, porém eu quero falar dessa tirinha não exatamente sobre o que ela especificamente fala, que é a depressão. Eu quero falar sobre transtornos mentais de um modo geral. A tirinha é essa aqui, ó. Se doenças normais fossem tratadas como a depressão. Então o sujeito está lá acamado e alguém diz assim: eu sei que você está com infecção alimentar e tal, mas você podia fazer um esforço, né? Você só precisa esquecer disso e aí fica tudo bem. O cara perdeu a mão. Você já tentou, sei lá, não ter gripe? Acho que não é necessário ficar tomando remédio todo dia por causa de diabetes. Imagine tudo isso para depressão, né? Você nem está tentando. Aí alguém diz assim: ah, ficar deitado aí não vai te ajudar. Você precisa fazer algo. A primeira coisa que me incomoda nessa tirinha é que ela não faz uma diferenciação entre doença e transtorno. E, na minha compreensão, existe uma diferença de natureza, uma diferença conceitual relevante entre as doenças gerais, aí, as doenças com sintomas tipo ter, e um transtorno mental, um disorder, em inglês, é assim esse termo que eles utilizam, que é muito diferente uma coisa da outra. Então, se você não compreende a diferença entre transtorno e doença, eu sugiro que você veja 2 vídeos que eu fiz de mais ou menos 15 minutos cada, porque deu trabalho sobre transtornos mentais. E eu coloquei lá como doenças mentais, tá? Entre aspas, tá na descrição. No caso da doença, você tem o quê? Você tem algumas desorganizações que são muito mais facilmente, por enquanto, detectáveis em nível fisiológico. E no caso dos transtornos, nós temos uma desorganização comportamental, desorganização de relações. E o que compõe isso não é necessariamente fisiológico, anatômico, é antes de tudo interacional. Claro, não podemos isolar somente uma variável de análise. Os transtornos, a desorganização de comportamento, os transtornos mentais têm que ser analisados segundo a sua complexidade, a sua multideterminação. Então, nós devemos analisar aspectos biológicos, aí no caso filogenéticos, ontogenéticos e culturais. Transformar um transtorno mental em algo muito similar a uma gripe é simplificá-lo demais. É retirar também a própria parte do sujeito nisso tudo, de que ele está interagindo, de que ele está em relação com o mundo. Em algum momento também é complicado retirar a completa responsabilidade desse sujeito, e é um ponto aí importante na questão até da luta antimanicomial, que é a questão do louco infrator. O que fazer com o louco infrator? Então o sujeito comete um delito, então ele tem um transtorno mental e ele não responde. Como é que fica a questão das consequências? Comportamento tem consequências legais, tem consequências diversas, tem consequências morais. É importante o sujeito não se descolar dessas consequências. É importante ele sentir o peso das consequências do seu próprio comportamento, para inclusive ele poder, no caso, mudar de comportamento. O que me incomoda é essa ideia de que o transtorno acomete o sujeito como uma gripe acometeria, e que o sujeito vai se restabelecer da forma mais passiva possível. Claro, eu não estou dizendo que o sujeito tem que tomar as rédeas totais da existência dele, que ele pode sozinho, sem nenhuma intervenção, se recuperar. De forma alguma, não estou dizendo isso. Mas é engraçado, porque eu ouvi de uma pessoa que, na minha compreensão, tinha transtorno mental, um transtorno mental que estava comprometendo muito a vida dela, era um amigo, e ele uma vez disse assim para mim: Adriano, você tem que fazer algo por você, porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E sim, parte do acolhimento, parte do tratamento diz respeito ao quê? Você vai acolher, você vai compreender, você não vai falar nada disso. Eu acho que o bom da tirinha, onde a tirinha é perfeita, é do que não se deve falar mesmo. Há todo o acolhimento, e o acolhimento de alguma forma aceita. O sujeito pode trazer e se sentir a vítima de tudo, do universo. Você vai acolher isso, mas tem um passo posterior. Após ter acolhido isso, ok, o mundo arrebentou com você, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E a gente precisa fazer junto. E o tratamento é mais ou menos assim. Ah, mas se a pessoa não tiver disposição alguma para fazer absolutamente nada, o tratamento vai demandar intervenção médica, muitas vezes, vai demandar intervenção que tem que analisar a possibilidade de medicação, intervenção muitas vezes de outros profissionais, profissionais de medicina, de enfermagem, educação física, terapia ocupacional, assistência social. Você tem que explorar muitas vezes todas as possibilidades. Então, quais os recursos que esse sujeito tem?
E esse é um trabalho grande de quê? De investigação que ocorre junto com o sujeito muitas vezes. Se ele é capaz de verbalizar, isso ocorre muito junto com ele. E esse trabalho é um trabalho de reestruturação das contingências em que ele vive, de reestruturação ambiental mesmo. A questão é que ajudar essas pessoas é trabalho. E é um trabalho que você tem que se debruçar sobre ele. Você tem que se debruçar na observação da pessoa, no estar junto com a pessoa, na estimulação constante, estimulação para que essa pessoa se observe, para que ela fale, estimulação para que ela se envolva em novas atividades, se envolva em novos comportamentos. Há, inclusive, muitos profissionais da área que dizem que demanda amor. Isso é uma relação de amor, porque há muita dedicação. Porque, de fato, isso se parece muito com amor. E aí, no caso, a base, o que fazer? A base é uma escuta empática, se colocar no lugar do outro e ter uma fala que faça com que o outro se sinta acolhido, sinta que os seus sentimentos, seus comportamentos são válidos, que ele se sinta validado, muitos dizem. Essa escuta diz respeito ao quê? O sujeito pode estar te atacando, muitas vezes te hostilizando, e você vai olhar para ele, eu já falei isso em um outro vídeo, que é a resolução de conflitos, estou colocando na descrição também, você vai olhar para o sujeito e falar, ok, percebo que você está se sentindo assim, percebo que você ficou chateado. Imagina, ele está te atacando e você está retornando para ele o sentimento dele, você não está contra-atacando, por exemplo. Muitas vezes é assim. E quando eu falei do louco infrator, eu estava querendo falar do quê? Que no meu exercício, por exemplo, profissional, é muito complicada a coisa. Você observa alguns pacientes que, de alguma forma, se autodescreve assim, eu tenho transtorno mental grave e tudo, de certo modo, traduzindo aí, eu sou louco e eu sendo louco eu posso fazer o que eu quiser. A gente não deixa isso lá no CAPS, não pode. Você não pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, e não vai ter consequências. Se você fizer, tem consequências legais. E essas consequências legais, no Brasil pelo menos, implicam no quê? Implica em contenção, detenção, perda de algumas liberdades fundamentais. Ele vai ser encarcerado se ele cometer, por exemplo, um homicídio, um abuso sexual, um estupro. E isso tem que ficar claro, o comportamento tem consequências. Você pode perder suas amizades, você pode perder o amor de alguém, você pode ser isolado socialmente. É importante que a pessoa saiba disso, que ela não pode fazer o que ela quiser, de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque ela tem transtorno mental. E que o mundo tem que aceitá-la do jeitinho que ela é, porque ela tem transtorno mental. Não é assim. Tudo na vida tem consequências, e as relações têm interesse sim. Então a gente tem que de alguma forma oferecer algo para o outro. E aí o trabalho é o quê? O trabalho de treinamento de habilidades sociais, treinamento para que essa pessoa se torne mais interessante para os outros com quem ela convive. Porque mudar a sociedade também é muito complicado, mas também é um trabalho de mudança, né? O trabalho em saúde mental não é um trabalho só de mudança do sujeito, é um trabalho também de mudança na mentalidade da sociedade como um todo, de aceitação da diferença, por exemplo, de aumentar o nível de tolerância das pessoas, que é uma maior aceitação para as diferenças. E um maior desenvolvimento de uma estilística do sujeito, do estilo de cada um, da individualidade de cada um de ser feliz do seu jeito. E se o seu jeito não prejudica, não causa danos diretamente a ninguém, isso tem que ser incentivado. Então eu incentivo a diversidade. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.